alma. Pode crer na Bíblia, é pra você ouvir. Mensagem de esperança pra fazer você sorrir. Aqui é energia, luz que não vai sumir. Sintoniza agora, deixa a onda te atingir. Nosso pode crer que tá na Bíblia. É isso aí. E o Paulo aqui, o Paulo Maurício, amigo meu que também treina cachorro, ele falou assim: rapaz, eu quero saber também como é que é esse pode crer que tá na Bíblia. Então, manda brasa aí, amor. Meu povo, a pergunta de hoje é: nós estamos na moda, né? Na galera que faz exercício físico, que corre. Sim. Nós temos muitos amigos que participam de maratona, né? Muito legal, acho muito bacana. E aí, não é de hoje que as maratonas existem. Eita. Lá no tempo da Bíblia, lá sim, no tempo de Jesus, né? Antes de Jesus, já existia maratona, vocês acreditam? Acredito, eu você quero tá me dizendo. Saber se vocês conseguem me dizer dois nomes, mas são dois homens. Dois homens. Que eram maratonistas na Bíblia, que correram a maratona da Bíblia. Não posso dizer necessariamente a maratona, porque eu não sei quantos quilômetros eles correram, né? Mas talvez tenha sido muito mais que uma maratona. Eu acredito que seja. Você falando de Bíblia, né? É. Nós vemos aí as alguém chuta, alguém tem noção, alguém sabia que existiam maratonistas na Bíblia? Rapaz, mano. Eu tô pensando aqui quem poderia ser, viu? Eu tô até foi. Eu já sei um. Diga. Eu sei, eu tenho não, certeza. deu spoilers. Eu tenho certeza que ele era responsável por órfãos e viúvas. É a diquinha? É a dica. Esse casal já tava fechando aí, tô querendo me pegar. Né? Mas esse eu sei porque eu já falei várias vezes dele. Esse eu sei porque ele tava no campo. Esse é o que corre atrás da carruagem? Outra dica, hein? Eu ainda não sei, gente. Vou aqui no Google. Mas é basicamente isso, e nós vamos compreender que esse pode crer que está na Bíblia, ele fala de duas personalidades, de pessoas que fizeram esse tipo de ação, mas com direcionamento. Sim. Né? Lembrando que na Bíblia, assim, há muitas coisas que nós lemos e passa despercebida pela questão do contexto total, né? A gente vê o contexto de um livro tipo de Êxodo, né? A gente vai ver ali Moisés abrindo o mar, essas coisas, mas tem algumas coisinhas que passam despercebidas ali que... É que geralmente tem pontos chaves, né? Exatamente, que quando você tem mais de uma vez de leitura, por isso, gente, lemos a Bíblia todo ano, né? E às vezes você, já li isso, vou passar, rapaz, se desafie e leiam de novo, que tem sempre algo novo, a Bíblia fala com a gente, de acordo com a... É verdade, é verdade. E mesmo assim, que nós já vimos, né? Deus Sim. fala de uma forma diferente, porque depende do contexto que nós estamos vivendo. Essa última vez que a gente está lendo a Bíblia agora, né, que nós estamos lendo juntos, Nós estamos lendo juntos, gente, é nós três aqui mesmo. Nós estamos lendo juntos. Isso é literalmente. Um aplicativo da Bíblia, que a gente faz um devocional e a gente lê junto. Cara, até tem sido revelador, viu? Porque assim, eu atentei para... Eu intencionalmente aproveitei ali aqueles livros que as pessoas falam que são os mais maçantes, né? E ali comecei a me dedicar a lê-los com mais cautela, para entender o tempo de Jesus, como é que aquele quadro ali dos judeus, samaritanos, Israel já, né? E aí você vai vendo que tá tudo lá. Sim. Né? E você ali quando lê o Novo Testamento, você não tem as questões assim, os pormenores, mas tá tudo lá. É verdade. Né? E aí, alguém sabe dizer? Diz aí um nome, o que tu sabe. Eu pedi dois, diz um. Um é Felipe. Um é Felipe. Tenho exatamente. Certeza, porque não tem um cabo que porra que nem ele, que ainda explica o livro correndo. Tem um cabo que corre igual a ele, sim. Que explica o livro correndo. Que explica o livro eu não sei. O outro não explicou o livro não, mas ele correu. É verdade, Felipe, cara, eu acho que assim, depois no finalzinho ali, ele desaparece, né? Pode ter sido uma corrida tipo The Flash, ninguém viu mais. Segundo ele desapareceu correndo, já não viu, que ele correu tão rápido. Não foi assim, que o Felipe entrou na carruagem, então ele não desapareceu correndo não, deu tudo certo. Felipe tá lá em Atos 8, 29 a 31.
E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Ou seja, Filipe correu, ficou do lado da carruagem, ouviu que o cara estava lendo algo. Ele sabia já que era o profeta Isaías. Perguntou se o cara sabia o que ele estava lendo. Isso, ele não tinha subido na carruagem. E ele correndo. Verdade, cara. Entendeu? E aí, tá lendo o quê? Ei, essa leitura aí. Isaías, né? Isaías. Tu tá entendendo? Como é que eu posso entender se ninguém me explica, ele? E eu que tô correndo. E eu aqui na chapa. Me dá uma carona que eu te explico. E aí você vê que é mesmo, isso é intrigante. Sobe na carruagem, explica ao eunuco o livro de Isaías, o que ele estava a pregar, e lá futuramente ele para a carruagem: isso aqui tem água, o que é que me pede de ser batizado? Né? Então foi todo um propósito, foi tudo, não foi em vão, aquela coisa não foi à toa. Primeiro porque Filipe era responsável por órfãos e viúvas. E quando ele estava naquele momento, Jesus corre naquela carruagem, cola lá e vai. Ou seja, e logo Isaías, né? Independente do seu direcionamento cristão, você não pode largar a ordem cristã. Porque muitas vezes, o que é que nós vemos? Uma vez foi muito interessante, eu estava numa determinada igreja, e um amigo meu chegou para uma certa pessoa que estava servindo nessa igreja, e ele falou assim, ele fez um pedido para aquela pessoa que estava servindo. Aí a pessoa disse assim, ó: não vou não, porque eu sirvo no setor tal. Eita. E aí nós vemos que a religiosidade falou mais alto do que o servir. Porque nós devemos servir a Cristo, não a pessoas. Eu sirvo ao Alain porque ele é a imagem e semelhança de Cristo. Não é porque eu sirvo no Ministério de Música que eu não posso servir na recepção, que eu não posso servir num boas-vindas, porque eu não posso servir no estacionamento, entende? Ah, mas eu sou responsável pela liturgia, mas se Deus diz assim, meu irmão, hoje eu quero que você sirva lá na garagem, vai lá no estacionamento, vai lá pro estacionamento, tu não vai porque tu serve na garagem, na liturgia? Não, você deve ir porque Deus tem um propósito para aquilo ali. Deus quer que você esteja em qualquer lugar, porque a palavra de Deus já nos diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Sim. Amém. Em templo e fora do templo, não é verdade? Dá tempo, fora de tempo. Então, quando o Filipe estava lá naquela... pensou... Imagina comigo. Isso aqui é só o Filipe, viu, gente? É muito mais, viu? Mas tu imagina comigo aí, Alain. Deus chega pra Filipe e fala assim, ó: ei, cola naquela carruagem ali. Filipe poderia dizer assim, ó: eu nem treinei ainda, nem me alonguei. Eu não sou nem corredor. Senhor, eu cuido dos órfãos e das viúvas, não é dos carros, não. Pronto. Né? Senhor, eu sou do ministério de órfãos e viúvas, né? De eunuco, aí é outro setor. Fala com o líder lá dos voluntários, dos discípulos, entende? Fala com o Pedro lá. Não sei se ele vai. Entende? Então, assim, Filipe obedeceu, correu, pregou e batizou. Discipulou e batizou. Né? Amém. Amém. Fez tudo isso, o que aconteceu? Dali ele foi arrebatado para outro local. Transladado. E aí nós, meros mortais, botamos dificuldade para ouvir a voz de Deus. Amém. E quem é o outro, Hannah? Pois é, alguém acertou aí? Alguém mandou? Alguém disse alguma coisa? Rapaz, depois dessa pregação de Filipe, eu ainda quero mais. Quero mais. Pois eu vou dizer quem foi o outro. Pra gente dar continuidade aqui
na moral da história. Vai, cuida. O outro foi Elias, gente. Elias? Como assim? Elias. Lá em 1 Reis 18, 45, 46. Não me diga que foi correndo de Isabel. Não foi ele correndo de Jezabel. O contexto daqui foi quando Elias orou pra chover. Porque primeiro Elias orou pra não chover mais, né? E depois ele orou pra chover. E aí, quando ele tá naquele momento que ele se ajoelha, e aí ele pede, vai lá, fulaninho, vê se tem alguma nuvem, né? E aí, quando o fulaninho chega e diz assim, não lembro quem era, mas enfim, chega e diz, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era Azar? Aí ele diz, cuida e vai avisar pra Acabe. Ó como é que é. 1 Reis 18, 45, 46. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro a toda velocidade para Jerusalém. Quero só enfatizar, a toda velocidade. Certo? O carinha foi lá avisar pra Acabe, né? O Acabe, cuida que Elias disse pra tu ir embora porque a chuva está chegando. Então vai-se embora. Aí Acabe foi lá, subiu no carrinho dele lá e ó, mola a toda velocidade. Aí no 46, meu povo, diz assim, ó. O poder do Senhor veio sobre Elias e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ele aprendeu a capa pra não topar na capa, né? Só quero dizer pra vocês que o Elias se garantiu. Mas, qual é aqui a parada? Por que o Elias se garantiu, gente? Espírito Santo. O poder do Senhor veio sobre Elias. Total. Não era humano o que o Felipe fez, não era humano o que o Elias fez. Totalmente. Era poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Era poder de Deus sobre a vida deles. E quantos dons Deus nos dá, quantas coisas Deus nos capacita de fazer para que a gente faça a obra dele, para que a gente seja agente de Deus nessa terra. Entendo. Porque Deus nos dá dons não para nós, é pra gente usar com o povo dele. Olha só, acho que o Espírito Santo ele é muito doido, né, mano? Olha o que é que o Espírito Santo nos traz essa manhã. Enquanto os heróis do mundo soltam a capa, precisam da capa para voar e alcançar grandes velocidades, os heróis levantados por Deus amarram a sua capa, porque o poder está em Deus. Não está em acessório, não está em apetrecho, porque até então a capa é um sinônimo de poder. Quando Elias ele é arrebatado, fica a capa e Eliseu pega a capa e vê a porção dobrada, né? Bate a capa da água e abre quando Eliseu manda o seu servo levar a capa e o cajado e pular na frente de sobre a criança que estava morta e a criança não levantou, é porque o poder não está na capa. O poder não está no cajado. Mas assim, é muito legal tu falar assim, Gustavo, porque a gente vê diversas vezes na Bíblia esse símbolo, né? O cego de Jericó. Dizem que ele voltou, pegou a capa e foi até Jesus, né? O mocinho lá do poço, né? Ele estava sobre a capa, né? A capa era a cama dele, né? Sim. E aí tem diversas partes na Bíblia que falam sobre capa de Elias, né? E a capa, ela vem sempre... O Pedro, quando desceu do barco, pegou a capa, se vestiu e foi até Jesus, né? Porque a capa, ela quer dizer que você tem uma linhagem. Sim. Né? Que você tem tipo um parentesco, né? Ela vai lhe indicar ali, vai lhe separar, como José do Egito. Ele ganhou uma capa do pai dele porque ele era o melhor, o mais escolhido, né? Ele foi uma capa, né? Ele era o preferido. A capa sempre vai demonstrar que você tem um destaque, né? E aí Elias vai e amarra algo diferente dos demais. E aí Elias pega e amarra a capa, como que diz assim, não é a capa. Não é a capa. Né? Exatamente. Não é o que me cobre, né? É o poder de Deus sobre nós.
E quantos dons Deus derrama sobre cada um dos seus filhos para que a gente use com o povo de Deus? E o que é que a gente está fazendo com esses dons? Nós estamos usando, nós estamos competindo, nós estamos querendo o dom do outro? Ou a gente está usando o dom que Deus deu para nós? Porque é interessante que geralmente o ser humano ele tem um hábito de ter um grande dom mais focado no do outro. Sim. Cara, eu tava lendo um livro essa semana, Gustavo, que ele falava sobre um dragão, sabe? Um dragão, né? E ele disse assim, que não é sábio a pessoa ignorar o dragão que mora perto de você. E a gente, nós como cristãos, nós temos Deus como referência, nós vivemos através da palavra de Deus, mas nós às vezes esquecemos que nós temos um dragão de 3 cabeças que nos cerca. Sim. Que é o mundo, o diabo e a carne. Né? E aí nós estamos no Evangelho, nós estamos na palavra de Deus, mas nós não vigiamos que o dragão está do nosso lado. Sim. E às vezes ele nos confunde. Sim. Né? É verdade. E a própria palavra de Deus diz, né, que nós devemos estar atentos, porque o inimigo de nós, o Satanás, ele anda à nossa volta ali, ó. Como um dragão, como um leão, rugindo, doido para nos devorar. Totalmente, é isso mesmo. Eu acho que o livro é o Chega de Regras, né? E ele fala exatamente sobre isso, que nós temos que focar em Deus, né? Que é a palavra que vai nos mover, mas nós temos que estar atento que muitos cristãos já caíram durante os séculos porque não ficaram espertos à voz do dragão, né? É verdade. A voz do leão. E para que a gente receba esse sobrenatural de Deus, a gente precisa estar perto de Deus, né? É verdade. Porque a gente não vai receber sobrenatural de Deus estando distante, estando no mundo. Sobrenatural Totalmente. de Deus vem sobre nós, porque era sobrenatural essa corrida deles. Sim. Né? Totalmente. Então os dons que Deus derrama sobre nós são coisas sobrenaturais, é do poder dele, é dele, não é pela nossa força, porque eles poderiam treinar o quanto fosse, eles poderiam ter toda a assessoria que tivesse, todos os profissionais que tivessem, mas muito provavelmente Elias não ia conseguir correr por tanto tempo de espaço na frente de uma carruagem a toda velocidade. Ele não ia conseguir fazer isso com toda a preparação que ele tivesse. Fico imaginando na cena, a gente Então só Deus, né? Então só Deus para fazer isso. Era sobrenatural. E aí Deus derramou isso sobre ele. Ele foi lá, obedeceu e foi. E aí nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor de receber. Quando a gente está perto, a gente ouve Deus. É verdade. Né? Então a gente recebe, Deus diz, vai, faz isso. Deus capacita para que a gente faça determinadas coisas. Use os dons que Ele derrama sobre nós, na vida das pessoas ao nosso redor. Não é pra, o que correu com o eunuco, o Filipe, ele foi correr porque ele precisava explicar para o eunuco o que estava acontecendo. Não era à toa, não era Isaías, uma exato. ação maratônica assim. Não era pro Filipe. Total, isso era pro eunuco. Total. Né? E tudo que Deus derrama sobre nós é para que nós levemos para as outras pessoas. Sim. Para alcançar o reino. Não é isso? E lá em 1 Pedro 4,10 diz assim, ó: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E a gente está vivendo um tempo, Ana, que assim, é muito legal tu falar isso aí, porque assim, me traz clareza de uma questão que eu tava vendo eu li sobre e também estava questionando a mim mesmo. Hoje em dia nós temos um evangelho de bênção. As pessoas fazem as coisas até certas, tipo assim, eu trato bem minha esposa, eu cuido zelosamente do meu filho para obter bênçãos que Deus vai derramar sobre minha família, sobre minha casa, sobre, né? E a gente está vivendo esse evangelho de bênção e nós estamos esquecendo de quem abençoa, né? Tem até uma maneirinha de a gente ver que, tipo assim, é só como uma criança no dia de Natal, né? Se você botar uma árvore de Natal cheia de presentes embaixo e aí perguntar para ela se ela quer a árvore com presentes ou a presença do pai no dia do Natal, ela como criança talvez queira os presentes,
Porque ela não tem... Tá enchendo os olhos, né? Exatamente. E ela vê, né, toda uma coisa, mais a pessoa que tem mais maturidade, ele quer o quê? A presença. Isso. Porque a presença é mais importante. Né? E o evangelho de hoje em dia é muito, assim, é muito legal esse questionamento, porque o evangelho, nosso evangelho, hoje ele é um evangelho de bênção. Nós fazemos as coisas movidos por bênção. Sim. E o Gustavo, uma vez, eu questionando isso, eu me lembrando do Gustavo falando sobre o dia que Jesus estava caminhando sobre a praia, onde pessoas circulavam ele atrás do milagre. Mas ninguém procurava ele por uma presença. É tanto que eles perderam a visitação. Eles mataram Cristo, né? Sim. E perderam a visitação porque não priorizaram a presença. Priorizaram os presentes. Para você compreender, Alain, que do Antigo Testamento até o Novo Testamento, todos só procuravam profetas, os videntes, né? Porque antigamente, sim, aqueles que tinham a presença de Cristo eram tidos como os videntes, porque eles traziam as revelações. E aí, aquelas pessoas só procuravam os videntes, só procuravam os profetas, só procuravam as pessoas que tinham a presença de Cristo antes e depois da vida dele para querer milagre. Não procuravam um profeta para saber assim, rapaz, o que é que Deus tem para hoje, como é que ele tá, como é que eu estou para ele, como é que ele será que ele está se alegrando da minha postura, será que ele se alegra do meu caminhar? Porque nós vemos durante o Antigo Testamento que muitas pessoas só procuravam a Cristo para saber se iam ganhar a guerra. Depois que ganhavam, adoravam os outros deuses, aí perdiam a presença. Sim. E isso foi um ciclo atrás do outro, de reis e mais reis, que procuravam seus profetas, seus conselheiros, seus videntes, para saber se iam bem na guerra, ganhavam a guerra, conquistavam a terra vizinha, desobedeciam a Cristo, adoravam outros deuses, aí Deus vinha com o castigo. Total, e aí Deus punha tanto o profeta, como punha também o rei, levantava outro, e aí foi vivendo esse ciclo. Veio o próprio Cristo. Cristo tinha os seus amigos, ele tinha os discípulos e ele tinha a multidão. A multidão só queria milagre. O discípulo queria resposta. E os amigos é que queriam a presença dele, independente dele fazer milagre ou não. E assim, Gustavo, é uma questão muito... Porque assim, não tem nada de errado em nós adorarmos a Deus e seguirmos o caráter de Deus para construirmos uma família saudável, termos bens, né? Mas assim, a vida não é para isso. Assim, isso eu tenho muito me questionado essa semana, porque é diabólico você viver pela bênção. Por que foi que a serpente fez lá no Éden? Come a fruta que vocês vão ser tão sábios quanto ele. Era uma bênção. Né? E depois daquele fato, o mundo começou a viver por bênção, né? Aí a lei mosaica, ela faliu por conta disso, porque Deus dizia, cumpre todas as leis, que certamente vocês serão abençoados, né? Sim. E aí o que é que eles pensavam? Vou cumprir as leis fielmente. E aí o que é que trazia ou orgulho ou frustração. Quando se fazia tudo bem feito e era abençoado, beleza, por minha causa. E quando não acontecia, tô fazendo alguma coisa de errado, ou então tu não tá vendo que eu fiz 99. Né? E é o que acontece até hoje. Se a gente vem para essa motivação de bênção, ou a gente se frustra, ou a gente se orgulha. Meu filho é desse jeito porque eu fui um bom pai na infância. Eu cuidei dele bem. Né? Eu cuidei dele no princípio de Deus. Então ele foi criado no princípio de Deus por minha causa e agora ele é o meu filho. Né? Quando a ideia deveria ser, eu vou criar meu filho porque ele é a minha geração que vai continuar a mostrar Cristo. Né? Acaba que a gente gera um aprisionamento. Total. Né? E cara, isso é doido demais. Quando você pensa desse jeito, você começa a notar que quanto tempo, pelo menos eu fiquei pensando assim, quanto tempo eu vivi nesse tipo de evangelho, de que a bênção era bem melhor do que a presença. A Bíblia, quando nós levantamos duas pessoas, Filipe, que correu atrás de uma carruagem para explicar ao eunuco sobre a palavra de Isaías, e Elias, que correu à frente da carruagem de Acabe. Correu atrás, outro correu à frente. Nós temos a plena convicção do que está lá em Salmos 27, que uns confiam em carros
e outros em cavalos, mas nós confiamos O Senhor. no Senhor. Amém. Ou seja, independente do que as pessoas confiam, nós continuamos confiando na palavra de Deus, porque ela nos edifica, ela é que nos dá o poder, não é sobre a capa, mas é sobre o Espírito de Deus que habita Sim. em nós. Sobre Deus. A gente, Não é verdade? no final que nós estávamos falando sobre a nossa curiosidade bíblica de hoje, eu trago para vocês o versículo de 1 Coríntios 12, 7 a 11, que diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outra, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, pelo mesmo Espírito, poder de operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito e ele distribui individualmente a cada um como quer. O que dizer para vocês, gente? Nós temos o sobrenatural de Deus disponível para nós. Deus quer nos usar. Deus quer intimidade com a gente. Amém. Deus quer que a gente esteja junto com Ele para Ele dizer: tá aqui, filha, agora eu quero usar você nisso, agora eu vou disponibilizar tal dom para você, agora eu vou disponibilizar tal coisa para você utilizar com o meu povo, para você ser instrumento meu com o povo. Então vai e faz. Então a nossa missão é estarmos juntos de Deus, buscando o Senhor, receber o que Ele vai nos dar para usar com o povo dele. E é o mesmo Espírito que está em todos nós. Ele vai dando a cada um de acordo com o que ele precisa para usar com o povo. E a gente não tem que estar olhando para o dom dos outros. A gente tem que usar o que Deus está disponibilizando para nós. Porque a cada momento que a gente viver, Ele vai disponibilizar algo que é necessário para aquele momento e para aquele povo. Sim, e a gente às vezes, a gente tende a dizer assim, qual é o meu dom? E a gente procura aquele dom espetacular, né? Sim. Aquele dom que impactante, né? Mas Jesus, quando ele disse assim para Pedro, Pedro, vai pegar lá uma dracma, né? Para pagar o nosso dízimo. Ele disse assim, vai, pesca lá no peixe, tira da boca dele e entrega. Pedro é pescador, gente. O dom geralmente vai estar onde você é aquilo que você faz melhor. No seu cotidiano. Esses dias eu pensei exatamente isso. Né? Ele vai estar no seu cotidiano. Ele mandaria Pedro ir buscar uma carpintaria, porque Pedro não era carpinteiro. Exatamente. Não era o dom dele. Ele Exatamente. deve ficar perdido lá. Então, assim, às vezes a gente procura os nossos dons espetaculares, né? Vou me desenvolver aqui a minha pregação, vou virar um grande pregador, um grande ministro de louvor, né? E às vezes está ali numa conversa, que você sempre tem com o seu vizinho, que você tem aquela sensibilidade de sentir quando as pessoas estão com o coração, né, mais magoado, e você tem essa sensibilidade. Às vezes é cantar, né? A gente vê muita pastora Isabel, né, diz que e é muito legal ver ela cantando, cara, porque assim, ela teve uma voz muito prejudicada, né, mas ela tem um esforço, mas quando você conhece ela, você sente falta do louvor, né, você diz assim, e o louvor, pastor, e aquele hino da harpa, né. Uma vez eu estava no trabalho, eu estava ouvindo eles, né, na quinta-feira, que foi ontem, e ela estava lá, né, ela começou a cantar um hino que era falando sobre Abraão. Eu não lembro o hino, cara, mas ele me tocou profundamente, né? Porque era uma pregação a música, sabe? E é um dom que ela tem. E muitas vezes, Elaine, nós temos dons que aos olhos humanos ele é algo sucinto. É um bom dia diferente, é um abraço diferente, Verdade. é uma conversa agradável, porque muitas vezes as pessoas, se nós somos a Bíblia que as pessoas devem ler, ou a primeira Bíblia que as pessoas vão ler, não é eu chegar recitando uma passagem bíblica, como eu Gustavo, tenho esse hábito, mas mas haverá momentos em que eu só vou chegar e dar um bom dia diferente, com um sorriso no rosto. A própria palavra de Deus diz que um coração alegre formoseia o rosto. E da mesma forma, muitas vezes, o ouvir. Tem muita gente que tem a capacidade, que eu ainda não tenho, mas eu estou trabalhando na minha vida, de dar mais ouvidos O que ia falar? do que falar,
Então, se a pessoa tem a capacidade de ouvir, meu irmão, o dom de ouvir é algo tão extraordinário, porque no mundo em que nós vivemos, hoje ninguém mais quer ouvir. Hoje ninguém quer ouvir ninguém, hoje as pessoas querem realmente estar falando, despejando o seu lixo, despejando a sua vontade de falar. Sua sabedoria, né? A sua sabedoria, exatamente, despejar a sua sabedoria, e poucos são aqueles que estão dispostos a ouvir. Então, se você tem essa capacidade, eu acredito que pessoas que estão ouvindo hoje nós aqui, devem estar dizendo, rapaz, eu consigo ouvir pessoas, eu tenho essa capacidade. Comece a ouvir mais, comece a dar ouvidos, seu dom, viu? Quero dizer para você. Comece a despertar esse seu dom, porque não é sobre eu saber ler a Bíblia do começo ao fim, porque é necessário que nós venhamos a ler a Bíblia, porque todas as respostas para tudo está na Bíblia. Sim. Mas, da mesma forma, nós temos que saber utilizar os nossos dons para saber multiplicar. Aquele garotinho que chegou na primeira multiplicação que Deus fez dos peixes, dos pães, rapaz, para muitos aquilo ali seria pouco, mas para Deus fazer multiplicar só bastava aquilo ali. Total, viu? Entende? Chaves sendo liberadas aqui, viu, gente? O seu pouco para Deus é muito, gente. Porque muitas O pessoas... seu tiquinho de azeite em casa. Muitas pessoas têm só o peixinho e o pão, mas não entendem o que Deus vai fazer aquilo ali. Da mesma forma que a viúva chegou para o profeta Eliseu e disse, olha, meu marido morreu e os cobradores estão vindo, querem levar os meus filhos como escravo. Ele disse, o que é que tu tem? Pouquinho de azeite. Ela disse, eu só tenho azeite. Só tenho azeite. Tá suficiente. Só isso é o suficiente para Cristo, porque para você é só um pouquinho de azeite, mas para Deus aquilo ali se multiplicará por várias botijas e você irá dispor para a eternidade, porque por mais que você venda, você pagará todas as suas dívidas e não lhe faltará para você viver até a maturidade dos seus filhos. Eu fico imaginando ela olhando para os potinhos, Gustavo, e não secava. Usando, e os potinhos secavam. Nós temos que compreender que o milagre ali não aconteceu quando ela viu aqueles potes cheios. O milagre estava acontecendo quando ela cria que se ao derramar, aquilo se multiplicaria. Enquanto o azeite jorrava. Enquanto eu derramar, multiplicará. Porque enquanto aquele azeite estiver guardado, ele não se multiplica só. Eita. Aquele peixe ou aquele pão que estava guardado, se ele não for apresentado a Cristo, ele não se multiplica. Verdade. Muito bom. Então, você que está nos ouvindo hoje, se você acha que o que você tem é só isso, e você guardar, você está retendo uma bênção. Mas se você é assim, eu só tenho isso, mas isso que eu tenho, eu te dou. Senhor. Ele com certeza irá multiplicar. Com certeza ele fará render. E aí ele ainda vai dizer assim, ó, servo bom e fiel. Fostes bom no pouco e no muito eu te colocarei. Totalmente. E é viver com a companhia, né? Com a presença, sair do presente e ir para a presença. Exatamente. É sobre quem multiplica, não é sobre... Exato, exatamente, né? Porque aquele que deu o azeite, ele é capaz de multiplicar. Aquele que deu o pão, ele é capaz de multiplicar. Não é verdade? Quando ele diz que, lá em Mateus 4,4, que nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo basicamente isso, meu irmão, isso aí é só físico. Isso é só físico. Isso aí tu vai tomar. Rapaz, a gente vai lá para João, viu, Thales? Quando a gente vai lá para João 4:14, ele diz assim, ó, aqueles que beberem desta água terão sede novamente. Mas se você beber da água que eu lhe der, de vocês jorrará água para sempre. Totalmente. Vocês não terão mais sede, pelo contrário, né? Fala assim, pelo contrário, vocês jorrarão água. Teve um dia
nós estávamos aqui falando sobre a mulher samaritana, né? E muitas vezes eu já ouvi o Gustavo pregando sobre a mulher samaritana, porque impacta, assim, eu entendo que impacta a atitude que ela teve pós o encontro com Jesus, né? E aí o Gustavo falou sobre isso, sobre ela saiu de lá, deixou os potes lá, mas a água ela levou. A água ela levou. A água ela levou. Cara, isso é doido demais, quando você pensa que o seu bem material, ele não tem muito valor, se você não tem Cristo, né? O que você pensa que é valioso, talvez não seja tão valioso, mas o que Deus ressalta em você vai ser o que vai mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas, impactar a vida das pessoas. Então, o que é que você está entregando, né? Exatamente, Alain. E é por conta disso que nós vamos entrar no assunto de hoje. Total. Porque o assunto de hoje ele tem muito a ver do que nós começamos a dar a introdução agora. Uhum. Que tudo aquilo que nós temos de material, todos os bens, qualquer outra coisa, quando nós estivermos no deserto, O deserto de dá pra levar muita nada coisa. servirá. No deserto, Porque o deserto não dá- é lugar de passagem. E é um lugarzinho que não dá pra levar muita coisa, né, Gustavo? Porque se você leva muita bagagem, você vai cansar e vai morrer no deserto. As coisas vão ficando. As coisas vão ficando para trás e o que vai valer é a companhia, né, que vai passar com você. Exatamente. Eita, que coisa doida, viu? Cara, a gente começou aqui o programa com a introdução, o segundo quadro com a introdução do primeiro, né? E você vê que a gente se estende. Mas aqui eu tava pensando, é o Espírito Santo falando, gente. Com certeza, porque a cada... Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa em casa, mas aqui, aí, ao ouvir a Hannah e o Gustavo falar, e assim, os pensamentos que vêm na minha mente, é que o Espírito Santo está ministrando sobre nós. Então aproveitem esse momento para refletir a respeito disso também, porque nós não estamos falando coisas que não lemos, que não vivemos, porque se vocês terão a oportunidade de conhecer mais nossa vida, quando a gente começou o Pode Crer, a gente começou o quê? Com a apresentação, a gente fazia o quê? Os nossos próprios testemunhos, né, Gustavo? Era. Né? Isso para que as pessoas conhecessem quem estava aqui, né? Exatamente. E aí vamos ter aqui, abrir até um convite para o testemunho da minha amiga Hannah, que está faltando, né, da equipe. Mas assim, era um testemunho para que as pessoas nos conhecessem. E entender assim, tipo assim, o que nós estamos falando aqui é o que nós vivemos. Nós passamos por desertos e desertos arenosos, né? E a gente tem aqui como é que eu posso dizer? Temos a certeza de que sem Jesus nós não teríamos passado, É verdade. né? Sem Temos Jesus a gente não dá certo, né? A gente só dá certo com Jesus. E assim, é saber que deserto é o cantinho e nem água às vezes funciona. Só funciona ele. Deserto é lugar de passagem, né? Nosso rumo hoje está em Isaías 43:19, que diz: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Eita, que doido. Como é que abre um caminho no meio do deserto, meu Deus? Até assim. Como é que a pessoa tá lá no deserto e tá vendo bênção, gente? Vejam, já comecei. Vocês não estão percebendo como é que a gente lá no meio do deserto, só areia, 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 areia. Eu nunca fui no deserto não, mas já vi muito filme, então, né? E sei como é um deserto, né? Então vamos lá. Lá no meio do deserto, areia, 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 seca, 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 seca. Como é que eu vou perceber algo novo? Como é que eu vou perceber água jorrando? Como é que eu vou perceber bênção? Isso é a voz que clama no deserto. Ainda ter. Nós temos que ter a plena convicção, Alain, que o que Isaías está falando é basicamente uma visão de fé. Total. Exatamente. É uma visão de fé, porque nós vamos lá para Abraão em Romanos 4:17, que diz que ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Sim. Quando Isaías ele nos traz assim, vejam o que eu estou fazendo, vocês não enxergam, já estou abrindo caminhos no deserto e caminhos no ermo e fontes no deserto. Isso. Então,
ele está nos dizendo que já tem a solução, que ele já tem o refrigério. Mas também tem um local, né? Que vai ser manifestado, né? Então, assim, é no deserto que surgem, que acontecem os verdadeiros milagres, que acontece o verdadeiro processo, que acontece o verdadeiro crescimento, a verdadeira transformação. E é neste ambiente que nós devemos verdadeiramente entender que Cristo está agindo naquele lugar. Porque enquanto eu estiver no deserto e eu só enxergar a areia, disso não passa. Eu virei meus olhos e virei através dos montes, né? Deserto é lugar de provação, purificação, solidão e encontro com Deus. Provação. Quem é que não é provado no deserto, meu povo? A gente já fala, né? Tô passando por um deserto. A gente já sabe que o povo tá numa luta. Quando a pessoa diz assim, tô no deserto... Na batalha, né? O povo já sabe que a gente tá numa luta, né? Engraçado, né? Porque já ficou esse entendimento. Por mais que a pessoa não conheça a palavra a fundo, ela sabe que o deserto é um lugar de escassez, né? Então eu tô numa escassez, eu tô passando por uma provação. E aí, quando a gente tá passando por essa provação, em quem é que a gente tem que confiar? O que é que a gente tem que ver? O que é que tem que ter na nossa mente? Se a gente trocar o nome deserto por batalha, né? Estamos ali numa batalha, né? Numa guerra que tem poucos, nós somos poucos e os aliados são muitos, né? A gente tem que entender que o nosso general é Cristo. Sim. Então, onde a gente tem que pôr os nossos olhos? No campeão, né? No campeão da guerra. O que é que ele está fazendo? Como ele está se movendo? Sim. Né? E como ele se move, eu vou me mover. E aí é a chave para se destacar, né? E assim, deserto tem realmente uma característica de lugar onde você chama para a morte, né? Vai morrer. Sim. Um deserto, é um canto ali que você não suporta, né? Sim. Que você não consegue ter as coisas que você precisava ter e você tirar muitas coisas de você e você realmente, a sua companhia, são poucos os que vão passar o deserto com você, porque realmente é um canto que não tem muito. Mas entender que... Eu vi uma foto uma vez, Gustavo, que era muito legal. Era um rapaz, né? Agarrado com uma pessoa como fosse Cristo, né? Rindo, abraçado e cruzando uma duna. E eu fiquei pensando assim, mas é eu. Porque assim, me representava demais essa foto. Eu ficava o cara abraçado e como se fosse Deus, bora, macho. É bem ali, rapaz, é bem ali. Só mais um pouquinho. Cara, mas isso é muito difícil, porque... vamos lá, hoje eu tenho que honrar a vida. Quando a Randa me passou esse tema, alguns dias atrás, eu fiquei meditando sobre ele. E eu fiquei pensando, cara, minha esposa, a Vanessa, cara, ela passou por um deserto, tipo assim, avassalador. O câncer foi um tempo muito difícil em nossas vidas, né? E aí nós não éramos evangélicos ainda, né? Mas foi um tempo de crescimento espiritual para ela, entendeu? E o meu primo Kleber, né, que eu acho que já verberei para vocês, o tempo que ele perdeu todas as coisas, né, que ele tinha, era bem bastardo e perdeu tudo. E aí te via, e ele tinha um brilho nos olhos, mas aí quando chegou um tempo assim que ele sentiu muita perda, mas quando ele começou a esperança dele voltar em Cristo, ele começou a entender que ele poderia ter tudo de novo, não era sobre as coisas materiais, né? O meu próprio filho Eduardo, quando tempo que teve muitas coisas, cara, na nossa família que indicou que hoje eu olhando para trás, como Cristo é bom, porque ele estava com cada um de nós, entendeu? Sim. Né? E amigos também que a gente vê passando, eu mesmo, assim, em questões, e ver como a companhia de Cristo é poderosa, Gustavo. É interessante, Alain, que o deserto ele é um lugar hostil. Total. A gente, assim, eu achei interessante que você botou sobre batalhas, mas quando a gente bota batalha, a gente consegue enxergar o inimigo. Sim. O deserto a gente não consegue enxergar o inimigo. É um solzinho, porque né? o deserto, É um solzinho que o deserto é sequidão, é falta, solidão, é ausência, é morte. Total. De dia é quente, de noite é frio. Ou seja, é um paradoxo num ambiente totalmente hostil. E aí quando nós vemos que Deuteronômio 8, acho que 2 e 3, ele fala que o Senhor fez com que eles caminhassem no deserto, sentissem fome, sentissem sede, para ver como é que eles iam se comportar.
E aí vem a palavra provação. Porque quando eu vejo a palavra provação, é porque Deus quer ver o nosso melhor. Quando ele fala a palavra tentação, é de nós sai o pior. Então, quando a palavra assim, quando vem lá 1 Coríntios 10:13, que diz assim, ó, não sobreveio tentação que ninguém pudesse suportar. Sim. Porque o próprio Cristo já passou por tudo isso e ele já nos dá o refrigério, nos dá o escape. Cristo, ele esteve no deserto. Olha só como é interessante. Tava lá, Jesus passando do lado do rio. Aí tá lá... Total. Tá lá João. Eita, lá vem, ó. Lá vem um cara. Lá vem um cara De longe ele já vinha. que eu não sou capaz nem de amarrar a sandália dele. E aí Jesus vem, João Batista, depois de uma certa resistência, batiza Jesus. A palavra de Deus diz que depois que o Espírito veio a Jesus, o conduziu para o deserto. O Espírito, hein? Né? O Espírito o conduziu para o deserto. Entenda que quando o Espírito desceu sobre ele, ele foi conduzido. Foi tentado por diversas vezes no deserto. Ele não passou lá 2 dias, né? É. E quando passou todo esse processo, ele voltou cheio do Espírito. E por vezes nós recebemos o Espírito e entramos no deserto. Como é que você está voltando? Você está voltando cheio de mágoas, cheio de reclamações, com a listinha Total. de mimimi, com falta de perdão, ou você está voltando cheio do Espírito Santo? É. E tem gente que nem volta, fica lá no deserto pra sempre. Pior, porque Deserto, acontece que tem gente que tira o deserto como morada, viu? Tem gente que morreu no deserto, que não pode sair, não chegou na terra prometida. É. E tem uma chave muito, muito louca aí nessa passagem, Gustavo, que diz que ele foi jejuou durante 40 dias e 40 noites, né? E assim, eu sempre me questionei a respeito de jejum, né? Eu pensava assim, mas isso aqui é meio sem sentido, porque eu vou sentir fome e a fome vai ficar todo tempo e eu não consigo me concentrar no meu corpo, né? Me acrescentar a virtude de ouvir Jesus, porque eu tô com fome e eu vou ficar sempre olhando para a comida que eu tô deixando de comer, ou então a coisa que eu tô deixando de fazer, e tá me voltando para isso toda a vida. E eu vendo sobre esse texto, Gustavo, foi esclarecedor, dizer assim, ó, jejum, por quê? Porque ali eu vou fortalecer minha carne, meu espírito, porque o quê? A tentação virá, e eu não. Sim. E a minha negação irá também. Não é você que manda em mim, quem manda em mim é o meu objetivo. Sim. Entendeu? Então, jejum, gente, para quem não sabe, jejum é a chave de... como você... Vamos estar falando sobre maratona. Aí, vamos falar disso próxima semana. É um bom tema. Jejum. Total. A maratona, como é que o cara que corre, Gustavo que corre, né? Você começou com 2 km, 5 km, 10 km, aí agora, né? Como é que desenvolve? Fazendo, né? Constância, né? E aí com uma musculatura, você vai, né? O cara ali Vai treinando. Então o jejum também ele tem essa ideia. Você hoje tira uma Coca-Cola, né? Durante um mês. A minha esposa foi engraçado demais. Quando ela passou um mês sem beber Coca-Cola, ela dizia pra todo mundo, eu passei um mês sem beber Coca-Cola. Foi uma batalha, né? Mas era tipo assim, foi muito legal essa parte aí, né? De ela entender que tinha que fazer alguma coisa. Então na próxima semana já fiquem conectados que a gente vai falar sobre jejum. E já começa a praticar já essa semana aí. E já fica ligadinho, porque vai ser muito mais do que você achava que era sobre jejum. Total. É verdade. Porque, como a Alain falou, essa dinâmica de tirar um alimento, de tirar um item, é interessante para você praticar, para você principiante. Para você... Nós temos alguma coisa maior para ir desenvolvendo, né? Desenvolver, né? Mas o verdadeiro jejum é a abstenção mesmo de alimento. Então, fica ligadinho, te prepara, porque próxima semana nós vamos entrar com
com Mas- gosto de Jesus, É. no jejum. Nós e estamos falando aqui sobre desertos, né? Sobre quando nós estamos passando por algum deserto ou quando Deus nos leva a um deserto. Porque Deus levou o povo do Egito a atravessar o deserto. Deus tinha todo um plano para eles, de levar eles para a Terra Prometida, e eles precisavam atravessar um deserto para isso. E nesse deserto, eles passaram por diversas situações, né? Eles passaram pela escassez do deserto, quando não teve comida, quando Sim. não teve água, mas Deus proveu. Porque lá no deserto a gente aprende sobre dependência, Amém, total. né? Quantas vezes nós nos vemos de mãos atadas, achando que a nossa força vai conseguir resolver algo. Ali é o fim, né? E aí Deus vem com a providência dele. Quando a gente entrega e diz, Jesus, só o Senhor. E aí ele diz, minha filha, se você tivesse dito desde o começo que era só eu, Tinha demais. já tinha dado certo. Já tinha saído daqui, né? Né? E aí Deus providenciou o maná. Deus providenciou a água. E não foi uma vez, não foi duas vezes. O povo reclamou. E ele mandou foi passarinho. Então vamos comer agora um passarinho Cordoniz. assado. Né? As cordonizas. Vamos comer agora uma passarinha. Né? Porque o povo resmungava. Mas Deus foi providenciando. A dependência é necessária. A gente passar por esse processo de deserto para a gente aprender sobre dependência. A dependência de Deus. Sobre o que Deus pode nos entregar. Sobre tudo que Deus tem para nos entregar quando a gente confia nele. E o que é suficiente para você, né? A gente entender de suficiência. Porque às vezes o nosso sofrimento é porque perdemos bens materiais. E aí Sim. a gente, o pensamento fica nos bens materiais e eu quero tudo de volta, quero tudo de volta, quero tudo de volta. E Deus vai te dando ali em doses homeopáticas, né? O de comer todos os dias, o de beber todos os dias, e você vai passando. E aí, a Hannah foi muito feliz em dizer que quanto mais rápido você entender, mais rápido o deserto passará. Né? Mas entendam, não é só dizer assim, ó, sim, eu entendi. E se o seu Sim. coração não estiver realmente, né, como é que eu posso dizer, quebrantado ao ponto de Deus agora, sim, porque o limite quem vai dar é Deus, porque assim, Ele quer a sua perfeição. O nosso Sim. caminho é pro céu, e no céu entrarão os perfeitos. Né? Não perfeito aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, porque assim, às vezes a gente também se limita a dizer que, não sou perfeito, né, então vou continuar fazendo aqui porque eu não sirvo mesmo e tal, e não é bem assim, é perfeição aos olhos de Deus, né, Ele sabe o que é que Ele procura em você, é o coração, Ele muitas vezes diz que eu quero só um coração. Nisso daí, aí nessa tua fala, a gente pode ver a mesma coisa que tu já tinha comentado antes também, sobre a gente pegar a bagagem e levar, né? A Sim. gente descobre no deserto o que é essencial Sim. para nossa vida. Tá, Porque eu posso até querer levar um monte de coisa, fazer uma mochila e levar um monte de coisa Só de no mantimento, ombro, né? Para não me faltar Mas nada. aí, de acordo com o que vai passando, de acordo com a situação vai acontecendo, eu vou tendo que deixar. E vai ter uma hora que eu não vou ter mais nada. A não E ser aí Deus. eu descubro o que realmente é essencial na minha vida. E aí Deus não foi dando? Todo dia tinha um maná, Todo a roupa não desgastava. Eles precisavam de mais roupa do que eles usavam? Água da rocha, sapatos não se acabavam. Não precisava de mais, porque eles já tinham o suficiente. Mas Jesus, meu povo, é porque a gente às vezes não dá crédito. Quando Jesus manda os discípulos irem às cidades pregar o evangelho, o que é que ele disse? Não leve saco de viagem, não leve roupa extra, Verdade. não leve sandálias, não leve pão, não leve nada. Onde vocês forem, se chegar alguém e lhe receberem, lá você se hospeda e fica lá até o tempo que eu disser. Caso ninguém lhe receber, bata os pés, tira a poeira e siga. Total. Então, muitas vezes, o ser humano está preocupado em andar com bagagens, com coisas físicas. Por quê? Porque se confiam nelas para poder fazer qualquer coisa. E interessante que Deus, ele nos permite enxergar aquilo que está além do deserto. Porque quando Moisés manda os espias irem olhar a terra prometida, ele já tinha dito, ó, tá aqui, a terra que eu vou dar para vocês é essa. Vamos lá olhar. Não é à toa que chegou e é aqui.
Quando eles voltaram, só apenas 2 enxergaram aquilo que Moisés mandou ver, porque os demais viram deserto, viram só dificuldade. Porque a partir do momento que eu olho para uma bênção e boto dificuldade, eu tô vendo outro deserto ali. E é difícil ver bênção no deserto, viu, Gustavo? Entendeu? Então Cristo, ele nos fará ver coisas impossíveis em meio ao deserto. Sim. Ele nos fará enxergar fartura em meio ao deserto. Ele nos fará ver bênçãos que podem ser carregadas por 3 pessoas. Hoje eu peguei uma uva lá em casa, não foi, amor? Peguei uma uva lá em casa, a uva era tão grande, eu disse, olha aí, as mesmas uvas da terra prometida, que tinha 3 pessoas para carregar. Parecia uns cocos. Rapaz, quando eu vi sobre essas uvas, eu puxei o chapéu, viu? Mas imagine, Alain, que você está num lugar seco, sem comida, sem beber, sem comer o que você quer, porque quem está no deserto não está sobre o seu querer, está sobre o querer de Deus. Sim. Totalmente. Nós estamos sobre dependência de Deus. E aí nós descobrimos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é aquela, não é a nossa. Já começa a quebrar, tá aí, ó. Começa a quebrar o nosso... Mesmo sem entender como Jó, né? Porque Jó, você vê o livro inteiro de Jó, ele passa pelos perrengues que ele passa, e eles tentavam lhe explicar por quê, e eles debatiam por quê, e não tinha porquê, era só porque Deus queria. Exatamente, sim. Porque a Escritura... Mas quanto ele nos ensina essa Escritura, né? A Escritura, ela, daquela forma religiosa, ela nos aprisiona. É interessante, eu vi esses dias no teatro, que era o Jardim do Inimigo. Massa demais essa peça aí. Já ele fala muitas vezes e cada vez. Ele tem uma fala que ele diz assim, ó, Satanás, ele sabe a leitura bíblica. Ele sabe o que está escrito. Cara. Mas o cristão, ele sabe o que é que Deus quer dizer na palavra. Ele tem revelação da palavra. Entendeu? Então é o seguinte, a letra por si só ela é morta. Mas o Espírito de Deus vivifica. Isso então é total. Não adianta eu só querer ler e entender a letra. Não, eu tenho que viver a letra. Eu passei o dia inteiro lendo a palavra, lendo. E eu estava lá comparando Salmo 55, 22 com Salmo 37, 5. Que ele falava, entregue os teus problemas ao Senhor, e no 37 falava, entregue as tuas preocupações ao Senhor, confia nele, ele agirá, e o 55, 22, entrega as tuas preocupações ao Senhor, ele susterá, ele não deixará, ele jamais permitirá que o filho teu sucumba. E eu falo assim, meu irmão, caramba, isso aqui é muito massa. E aí, no primeiro acocho, cadê minha confiança em Deus, mano? O cara dominando a letra, sabendo da palavra, onde é que está escrito, comparando e viajando naquilo. Quando veio a primeira preocupação, eu me chateei. Fiquei chateado, eu fiquei, caramba, e aí fiquei meio chateado, fiquei naquela bad e tal. E aí fui, Senhor, não quero sentir isso, Senhor, não quero ficar assim, Senhor, não quero levar isso pro meu coração, eu não quero me chatear. Estando chateado, mas eu fiquei declarando que eu não queria aquilo. E aí, quando se resolveu, me veio um sorriso, mas quando me veio aquele sorriso, eu falei assim, poxa, porque antes das coisas acontecerem, eu estava louvando a Deus, agradecendo porque algumas coisas tinham dado certo. E aí deu errado, eu fiquei chateado, e é a palavra de Deus que diz que nós devemos louvar independente das circunstâncias, porque essa é a vontade dele. 1 Tessalonicenses 5, 18. Sim. Que nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade dele. Qual é o app de Cristo? Alegre-se na esperança. Persista na aprovação e persevere em oração. O app de Cristo. Repete aí, amor.
o app de Cristo, Romanos 12:12. Baixa o app aí. Baixa o app, ó. Alegre-se na esperança, persevere na tribulação e persista em oração. Cara, e aí, quando eu sei que nós devemos... A pregação mais... Me perdoa, mas a pregação mais louca que bugou minha mente mesmo, que tu pregou, foi aquela do toque do céu. Quando tu começou a dar esse toque aí, como é que tu pega os fios. Eu não me lembrava nem como era que tu fazia. Como é que ele faz mesmo? É bem legal. Glória a Deus. Entende? Então, quando você começa a compreender, Alain, que você só lê por si só, já não surte efeito, você tem que vivenciar. E aí, meu irmão, eu fiquei chateado, mas eu não fiquei chateado à toa, fiquei chateado comigo, porque assim, eu já li a Bíblia inteira esse ano, eu vou concluir a segunda leitura inteira da Bíblia esse ano, vai ser 2 leituras da Bíblia inteira esse ano. E não é para me vangloriar, é porque eu gosto de ouvir a palavra, isso me traz a mente, me traz o conforto, me traz o refrigério, me traz a vontade. Mas eu inúmeras vezes eu me pego dizendo assim, Senhor, eu não quero ser só escrita, eu quero viver tudo isso que eu leio, que eu prego, que eu falo, que eu levo. E aí eu estava até comentando com a Ana assim, que foi uma provação, porque esperava-se o melhor de mim naquele momento. E eu tenho plena convicção disso, que foram 3 investidas, uma atrás da outra, e a primeira, quando eu estava melhorando, veio a segunda, e quando eu estava querendo contornar, e a terceira eu disse, total, não, irmão, total. Isso está querendo saber como é realmente, como é que está meu coração. Porque lá estará meu tesouro. Sim. Verdade. Cara, e assim, muito doido isso aí, porque assim, ó, se você tá passando hoje, né, como nós já passamos aqui, nós somos todos humanos e aqui não tem ninguém mais... Super. Acho que ninguém, Aqui, nós estamos aqui aqui, ninguém estamos tem só... a capa não, no máximo a gente quer amarrar a capa. Exatamente. E aí, ver o Gustavo falando sobre isso é muito reflexivo, porque o sentimento ele virá, né? As emoções, né? As emoções elas viram. Você vai se irar quando a pessoa, né? Mas o que você vai fazer com a sua raiva, né? Né? Pronto, vamos lá. O que é que você está gerando no deserto? Exato. Sim. Entendeu? No deserto, o que é que você está gerando? Frustração, tristeza, porque assim, não vai ter muitos momentos de sorriso. Não vão ter muitos momentos alegres no deserto. Mas o que é que você está gerando? Você está gerando testemunho ou está gerando frustração? Né? Porque quem gera testemunho passa pelo deserto fortalecido. Sim. Né? Eu passei pela situação e como foi que eu passei? Aí pessoas vão ver o seu posicionamento e daquele posicionamento ele vai fortalecer outra pessoa que vai, talvez seja no mesmo deserto, na mesma depressão, no mesmo estado de depressão, na mesma situação de saúde, na mesma situação financeira, e aí você se baseia naquela pessoa que é sua próxima ali, que passou gerando testemunho e você se fortalece. Né? Por exemplo, o Gustavo, a gente vê, ele se frustrou, porque ele sabe o nível que ele tem que chegar. E isso é importante, gente. Assim, o tanto de maturidade que você tem que alcançar. Entendeu? A gente tem que saber que a gente nunca vai estar preparado o suficiente. Né? Deus vai preparando a gente de acordo com, e a gente já falamos sobre isso, de acordo com o que Ele vai precisar nos usar, Ele vai nos capacitando. A capacitação vem de Deus. Mas nós, como cristãos, a gente tem que entender que nós temos sempre que estar aumentando o nosso nível de espiritualidade. É uma espiritualidade que tem que crescer todos os dias. Então, assim, Gustavo se frustrou, se decepcionou com ele, mas ele passou gerando testemunho. Né? Ele passou dizendo, hoje, agora ele está dizendo para a gente que passei, mas eu me decepcionei comigo mesmo porque eu deveria ter feito isso e aquilo outro. E acaba que no fim veio um sorriso. Né? Então, assim, como é que você está passando? Nós não estamos menosprezando o sentimento de ninguém, nem a situação que você está. Ela, para você, às vezes é uma carteira que a gente perde no dia e acaba o nosso dia. Com o dinheiro que a gente precisava pagar o aluguel, né? E às vezes o deserto é esse, porque Deus não está olhando para mim, porque que aconteceu isso, eu estava precisando tanto, né? E a gente não menospreza isso. Tem gente com desertos bem maiores, vamos dizer assim, uma empresa quebrando, no lugar de perder uma carteira, né? E assim, um filho morrendo, o amor da sua vida indo embora, para você nunca mais ver, né? E o que é que está gerando isso aí em você? Está gerando testemunho ou está gerando frustração? Aproveitando essa questão, falando de emoções, né? O mesmo Elias que a gente falou correndo à frente da carruagem, Elias foi para o deserto,
fugindo da Jezabel, né? E ele pediu para morrer no deserto. Ele foi pro deserto, um dia ele tava lá, ó, matando uns 300 milhões de profetas. No outro... Uma hora ele tava zombando dos profetas de Baal. No outro ele tava se enfiando, ele foi para o deserto. É verdade. E pediu para morrer. Total. Como é que estavam as emoções de Elias? Né? Exatamente. Como é que estava a alma de Elias naquele momento? E quantas vezes nós afundamos no deserto? E qual é a nossa visão dentro do deserto? Total. Porque assim, você falou, Laine, que não tem muitos sorrisos, né? Mas mesmo o povo sofrendo no deserto, chegava água. A roupa não se acabava. Tinha coluna durante o dia e não, tinha nuvem durante o dia, coluna durante a noite. Tinha proteção, né? Tinha maná caindo todos os dias o que eles precisavam. Então todos os dias eles viam milagre. Qual é a nossa perspectiva dentro do deserto? Total. A gente só tá vendo areia? É. Ou a gente tá vendo os milagres que Deus vai proporcionando a cada situação, a cada necessidade? Que Deus está gerando dentro do coração da gente. A gente consegue ter esperança porque Chica, é demais. Elias estava lá pedindo para morrer. Aí o que é que Jesus manda para ele? Um corvo com comida, meu povo. Como eu disse, como eu gostava sempre de dizer, tem sempre a primeira coisa na Bíblia, né? O primeiro fast food apareceu ali. Foi, olha o fast food. Hambúrguer. Hoje a gente falou dos maratonistas, ainda tem o fast food. Hambúrguer, primeiro hambúrguer O da que eu história. acho interessante do Pode Crer é que já tem um nome por si só, ele já é um nome jovial. É, porque nós somos jovens. E, O nosso público é jovem. e assim, eu acredito que as pessoas gostam dessa pegada porque a gente consegue Brincar, né? descontrair, Descontrair. quebrar um pouco desse protocolo religioso. Não que a gente seja contra qualquer protocolo religioso, mas porque Respeitamos. nós compreendemos que o evangelho ele tem que ser levado com amor. E da essa nossa forma que boca- Deus pediu pra gente fazer. E Né? da É o nosso dom, exatamente. ele é o nosso dom. Da nossa boca sair de leveza, porque o evangelho é que ele vai constranger, que ele vai convencer. O próprio João 8,16 diz que ele enviará o Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então não cabe a mim, não cabe a ninguém, mas o evangelho ele está aí. Certeza. Ele está aí. Sim. Ou ele chega com uma voadora, ou ele chega Um abraço, né? um abraço. Depende do que você espera, porque eu estava vendo esses dias que Deus ele é justiça, Sim, né? Pensar, Deus é amor. Deus é amor, mas ele é justiça acima de tudo, sim. né? Então que a gente esteja bem atento a todos esses sinais. Lá vai. E eu dizia assim pra vocês, o chamado, às vezes a gente se questiona sobre o nosso chamado, né? A gente já falou sobre dons, mas vamos falar sobre chamados. Nosso chamado, a gente fica pensando, qual é o meu chamado? Né? E a gente fica ali reflexivo, joga na nossa mente, joga lá no futuro, para saber o que nós vamos fazer. Eu vou dizer para vocês, o chamado de vocês é voltar para o céu. O nosso chamado é voltar para o céu. É. Né? E aí você escolhe como é que você vai. Né? Se você vai com sorrindo na parte de baixo do navio, sorrindo e sendo essencial, como Paulo foi. Porque lá estava naufragando, na hora que estava naufragando, todo mundo joga, o pessoal na água, mas não joga não, que se jogar Paulo te afunda, porque ele Sim. está nos mantendo aqui ainda vivo, né? É o Deus dele, né? Ou você vai na barriga da baleia, que nem Jonas. Joga logo ele na água, senão o barco afunda. E aí você escolhe se quer ir pro seu propósito caminhando e sorrindo ou na barriga da baleia. Lá em Salmo 73, 26, diz assim, ó: a minha carne e o meu coração desfalecem. Quantas vezes nós estamos desfalecidos? Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia. Eu creio muito que todas as vezes que a gente passa por um deserto, em um momento de tristeza, em um momento de depressão, né? Porque a tristeza leva à depressão, né? Em um momento de depressão, muitas pessoas dizem que Elias, nesse momento, estava numa depressão, né? Então, assim, quando a gente vai para o deserto num momento de depressão, quando a gente afunda, quando passa por uma situação, assim, muito difícil, que baqueia mesmo, assim, que a gente fica só o pó, igual ele tá falando aqui, no coração desfalecido, sempre tem a esperança de Deus. Deus sempre acrescenta a esperança dele.
mas creia, eu estou com você. Mas minha mão poderosa toma e lhe sustém. Então Deus sempre está trazendo a esperança dele pra gente. Tava lá Elias dentro da caverna, mas Deus foi lá e mandou o corvo. Com o pão, com a água. Ele dormiu mais um pouquinho e depois ele continuou a jornada. O povo tava lá com sede, mas ele mandou bater na rocha e teve água. O povo tava lá com fome, mandou maná. O povo não podia reclamar de roupa, tava lá vestido. É o próprio Paulo, né? Você vê a história de Paulo, né? Paulo, ele tem um momento da vida dele que ele começa a dizer que a caminhada dele não é fácil. Sim. Né? Ele começa a dizer que a caminhada cristã, ela é difícil, né? Mas morrer é lucro, viver. Morrer é lucro e viver é Cristo. Cristo, é Cristo. E é interessante que, se você não sabe o seu chamado, a palavra de Deus nos chama a santidade. Sim. Quando Efésios 4:11 diz assim, que a uns ele predestinou a apóstolos, outros a profeta, uns a evangelistas, outros a mestres, apóstolos, profetas, mestres, né? Ele diz assim, ó, e sobretudo sede santos. Sobretudo sede santos. Então, ele está dizendo assim, ó, irmão, não importa, ah, mas é o pump. É o pump, ó, é profeta, apóstolo, né? Profeta, apóstolo. Cara, vou começar a praticar isso aí, mas tô ficando... O pump é a mestre, né? E o outro P é profeta e... Tá, mesmo, tu não sabe, mas nem eu. Jesus da glória. O próprio... Pastores. 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 Entendeu? Então é o pump. Profetas, explica aí, Gustavo, dessa maneira. Mestres. Não, é porque a galera tá, acho que a galera tá pastores. boiando, mas assim, explica aí, Gustavo, como é esse jogo. Eu uso o acróstico, Acróstico. né? Que é uma Ele embolou na minha cabeça. é uma figura linguística, né? Da nossa língua portuguesa, que ela diz que é um poema. Quando você vai fazer um poema com as iniciais do início do poema, ou com as iniciais das palavras, isso nome se chama acróstico. Então eu uso o acróstico para memorizar. E funciona, viu, gente? Os versículos. Memorizar os versículos, né? E funciona, viu? Tipo, Lucas 10:27, ele diz que eu amo Deus mais do que café, porque... Porque café? Porque assim, ó, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o entendimento. Café. Romanos 12:12, APP da salvação. Alegre-se, persevere e persista, né? E aqui que são os predestinados é o pump, né? Que são os profetas, os apóstolos, os mestres e os pastores. Amém, ó. Certo? Pessoal, nós estamos acabando o programa, tá? Cara, isso aqui é muito bom. Dava pra gente ter falado assim uns 10 programas só de deserto, né? Só de deserto. Deserto. Tinha muita coisa ainda pra gente falar. Mas tá acabando. E o que é que a gente quer deixar de mais importante como lição de hoje? É saber que independente de como nós estejamos, em qual deserto nós estejamos, Deus está conosco. Amém. A gente precisa ter uma perspectiva do céu. A gente precisa ter uma perspectiva de olhar para os milagres que Deus faz no deserto. E não a areia que está ao redor. Não a dificuldade que está ao redor. Das providências que Deus traz para a nossa vida. Das tentações que a gente passa, porque Jesus foi tentado no deserto, mas com a intimidade que ele tinha com Deus, com o poder do Espírito sobre ele, com o jejum que ele fez, ele conseguiu vencer a tentação. E Deus diz na palavra dele que não nos sobreveio tentação alguma que você não puder suportar. Exatamente. Não tem como Deus não prover na nossa vida, porque se ele dá para os pássaros roupa, comida e o que vestir, quanto mais para os filhos dele ele não vai dar, né? Ele sabe tudo que a gente precisa. É a gente que precisa
ter uma perspectiva do céu, uma visão do céu, de que o pai vai fazer o melhor sempre para os filhos deles, né? É verdade. Como o Eliseu falou pro servo dele, né? Sim. Senhor, Geazi. o Geazi, né? Olha, ó, abre os olhos dele. Sim. Né? E ele viu carros de fogo, carruagens. Ali, tá vendo que é o O também impactante. Eu imagino um monte. Senhor, faz ele enxergar. E ali foi o nascer do dia, né? Eu imagino o sol nascendo e a sombra dos anjos e carruagens aparecendo Sim. sobre os montes. E aí, assim, a nossa perspectiva de hoje, a Rani vai orar por nós, mas a minha oração hoje, minha perspectiva para pessoas que estão no deserto é que seus olhos sejam abertos. Amém. Que vocês Glória a Deus. possam ver o que é que está ao redor de vocês, que o que está conosco é maior do que o que está com eles. Amém. E eu tenho certeza, meu amor, eu não anotei qual é essa passagem aqui, mas tu vai saber. Que o versículo pra gente encerrar é a esperança que Deus nos dá em dizer que Ele é o nosso pastor, que nada nos faltará, Amém. que nós nos deitaremos em verdes pastos, Salmos 23. que Ele nos guiará mansamente às águas tranquilas. Salmo 23. Ele providencia tudo que nós precisamos. O Ele Senhor- sabe Opa. da onde a gente vem e Pra para onde onde a vamos. gente vai. Ele sabe as nossas necessidades, as nossas vontades e o propósito que Ele tem para nossa vida desde antes da gente estar no ventre da nossa mãe. É verdade. Então, se a gente for para um deserto, Deus vai estar lá com a gente. Eu creio. Não passe por um deserto sem trazer Deus para passar com você. É verdade. Amém. Os Amém. telespectadores por ouvirem a gente até o presente momento e vamos orar. Amém. Amém. Obrigada, Jesus, pela oportunidade dessa manhã estarmos aqui, Deus, Glória a Deus. sendo guiados, orientados e usados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Amém. Que o Senhor chegue em cada casa, em cada pessoa que está ouvindo esse programa, É Deus. verdade. Que o Senhor abra as mentes, os olhos e os ouvidos para a Tua palavra, para o Teu mover, para o agir do Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo tem para trabalhar em cada um, Jesus. Que o Senhor tire tudo que não é bom, que o Senhor tire toda dor, todo medo, que as pessoas entendam sobre passar pelo deserto, que trazer o Senhor para qualquer caminhada, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, é a melhor decisão que a gente pode tomar nas nossas vidas. Aleluia. E que o Senhor é o mais importante de tudo e em tudo. Sem o Senhor não nos leva a lugar nenhum, Deus. Que nós possamos estar na Tua presença e contigo, por onde nós formos. Que o nosso final de semana seja extraordinário na Tua presença e que sejamos usados e ousados onde a gente passar e onde a gente for. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa Tchau, foi meu mais povo. uma edição do Pode Crer em Jesus. Valeu, Jesus. galera. Pode crer em Jesus, ele sempre tá por perto pra trazer a luz no caminho mais certo. Tá esperando o quê? Vem logo conferir. No próximo programa vai se divertir. É jovem, é leve, é som que te guia. É fé, é amor, é pura alegria. Vem com a gente, sem tempo a perder. O programa tá chegando, é só você crer.